marchava de volta para casa, ou para o que restava dela. As estradas, que antes me conduziam por caminhos familiares, agora serpenteavam como feridas abertas na terra, cobertas por uma fuligem negra que parecia sussurrar segredos que não eram para os ouvidos dos vivos. Cada passo que eu dava rangia contra o solo queimado, onde outrora flores desabrochavam. As árvores, aquelas que eu costumava escalar quando criança, não passavam esqueletos retorcidos contra um céu cor de chumbo. O ar tinha um gosto de cinzas, como se cada partícula estivesse impregnada com as memórias carbonizadas de um passado que jamais poderia ser reconstruído. Eu me arrastava pelas ruínas com a sensação de que algo observava do céu das casas desmoronadas, debaixo das pedras e dos entulhos que uma vez foram paredes e telhados. As chamas negras, que lambiam o que sobrava da cidade, não pareciam consumir o material ao seu redor, mas sim amplificar uma escuridão mais profunda, mais antiga, que só se revelava no clarão do fogo. Não havia calor, apenas uma frieza que agarrava meus ossos, penetrando cada camada de carne, com um toque de que algo que não deveria existir. As vozes, ou pelo menos o que restavam delas, vinham como fragmentos quebrados, flutuando nas rajadas de vento que sopravam entre os destroços. Não eram palavras que eu entendesse, mas o peso delas trazia lembranças à tona, imagens distantes de rostos que eu não podia esquecer, mas que agora se misturavam com o mesmo horror que dominavam a paisagem. Eu vi minha mãe, seus olhos vazios refletindo o fogo, e meu pai, parado como uma estátua, seu rosto uma máscara de cera derretida. Não havia ninguém em uma alma viva, só os fantasmas. Eu não sabia se eles eram uma criação do lugar ou da minha própria mente, mas as visões me perseguiam de qualquer forma, dançando diante de meus olhos como se a realidade estivesse se dobrando sobre o peso do que eu tinha visto na guerra e do que estava vendo agora. O tempo não existia mais, apenas a lenta degradação de cada segundo, estendendo-se interminavelmente enquanto eu vagava pelas ruas que uma vez conheci tão bem. Tudo estava perdido, e o mundo ao meu redor parecia querer me lembrar disso a cada instante. Cada edifício que se erguia das cinzas me mostrava o quanto minha memória havia falhado, quando o que eu lembrava já não era verdade. Mas eu precisava saber, precisava entender como tudo terminou assim, como a guerra que eu havia deixado para trás havia encontrado seu caminho até aqui, ou se a guerra sequer teve a importância do que se revelava agora. A capela ainda estava de pé, ou pelo menos uma versão dela, negra como o resto da cidade, mas intacta. Seu sino coberto por uma fuligem permanecia suspenso, mas não fazia som. Era lá que, quando menino, eu aprendi as orações, os cantos que agora me pareciam tão vazios quanto o mundo ao meu redor. Não havia salvação. Eu sabia disso. Mas eu precisava perguntar, precisava desafiar aquele silêncio sufocante. Entrei no que restava da capela e me ajoelhei, não diante de um altar, mas de uma rachadura no qual se abriu como uma boca esfomeada. Eu murmurei palavras esquecidas, não pela esperança do que fossem ouvidas, mas porque era tudo o que me restava. Meu Deus, o Deus que uma vez eu adorei, estava ausente. Ou talvez ele nunca tivesse estado lá. Mas a pergunta estava lá no fundo de minha mente. Por quê? Não. Por que eu? Mas por que nós? Por que o mundo havia chegado a isso? Uma cidade condenada, um fogo que não aquecia, uma vida reduzida a cinzas. Não houve resposta, claro, apenas o som do vento uivando através das ruínas, se misturando com os gritos do que se foram, agora preso entre as brasas. Quando finalmente me levantei, o fogo negro parecia ter se intensificado, como se estivesse alimentado por algo mais do que a simples madeira ou pedra. No fim, eu sabia que o tempo também me alcançaria, assim como havia alcançado todos os outros. Quando a escuridão me envolveu, não havia medo, apenas uma aceitação fria, porque eu finalmente compreendi. O fogo negro não queimava para destruir, mas para purificar. Tudo que um dia existiu, tudo que eu amei ou odiei, foi reduzido ao essencial, uma verdade cruel, inescapável. Então a escuridão me engoliu por completo.